E quando a vida te dá uma nova chance? E quando você morre e volta de novo? Caraca, como que isso é possível? Sejam muito bem-vindos ao canal de novo, depois de muito tempo, que saudade. Se esse vídeo te encontrou, se você encontrou esse vídeo, já se inscreve no canal, curte, comenta aqui o que você vai achar, eu vou contar aqui a história da minha experiência de quase morte. Acho que esse é um assunto pouco falado, quase ninguém fala sobre isso, principalmente aqui no Brasil. Quando eu encontrei sobre esse assunto, não foi no Brasil. Vou contar a minha experiência, como tudo começou, como que eu cheguei nesse episódio, que foi a minha morte e o meu renascimento. E eu tô aqui para contar essa história. Quando isso aconteceu, foi em abril de 2022. A minha vida estava começando a ficar de cabeça para baixo. Eu não sabia que isso... Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Seguimos. Tentei fazer uma mudança que não deu certo. Então, assim, a vida, ela estava me convidando a fazer uma grande mudança há um tempo. Eu vivia muito no automático. Eu era uma pessoa muito ansiosa, impulsiva. Eu era estressadaça. Então, eu não percebia os sinais que a vida estava me dando. E eu só ia seguindo. Só pensava em trabalho. Então, assim, a vida estava me convidando a mudar. Então, começou com um término de relacionamento. Depois do término, eu sofri pra caramba, porque na minha cabeça eu casaria com aquela pessoa. Depois disso, veio uma sucessão de coisas. No trabalho, coisas que nunca aconteciam, estavam acontecendo, vários problemas. As amizades, o barco das amizades começaram a balançar de uma maneira assim... eu era muito apegada a pessoas mesmo. Apegada em nível de a pessoa sair da minha vida e eu sofrer muito. Eu não sabia encerrar ciclo. Eu nem sabia o que era isso. E era uma coisa que me doía muito, as pessoas saírem da minha vida. Principalmente se eu não fiz nada. Eu não entendia isso. Eu ia buscar a pessoa, eu trazia ela de volta, eu ia perguntar se eu fiz alguma coisa. Era aquela coisa louca, doía, eu buscava a pessoa de volta. Eu não sabia encerrar ciclo e por isso eu repetia muitos ciclos e eu não percebia isso. Nossa, hoje, com essa consciência de hoje, eu olho e falo, meu Deus, como você não percebia, querida? Realmente estava dormindo. Enfim, muitas coisas foram acontecendo. E nesse meio tempo, eu comecei a passar por muitas coisas nos relacionamentos de uma maneira geral, nas amizades, tipo, passar por traições de uma maneira muito geral. Mas isso não era de nenhuma forma pra me prejudicar. Hoje, com essa consciência, eu enxergo isso. Mas naquela época, aquilo me doía muito. Eu era pegadíssima, aquele ciclo ali. Coisas horríveis começaram a acontecer. E eu não sabia lidar com aquilo. Então eu comecei a enxergar coisas dos meus relacionamentos que já estava na cara, mas eu não queria enxergar, porque eu via as pessoas com os olhos que eu tinha. Então, ver as pessoas como elas realmente eram, me doía muito. Eu não queria acreditar naquilo. Eu tinha um ideal da pessoa na minha cabeça, uma imagem, e eu queria que aquela fosse a imagem. Então, a vida começou a me chacoalhar fazia muito tempo. E quando isso aconteceu, de trabalho, tá tudo zoado, a minha vida começou igual guarda-roupa. Quando você tira tudo, você começa a arrumar, daqui a pouco você fala assim, eu não sei mais por onde começar. A minha vida tava desse jeito. Aí até que aconteceu uma situação muito chata com alguns amigos, que me doeu muito, porque eu tinha uma expectativa sobre eles e eu achava que aquela expectativa eles também tinham comigo, aquela consideração. E não é dessa maneira, às vezes eu não queria perceber, eu tinha uma venda nos meus olhos. E quando aquilo aconteceu, eu fiquei muito chateada. Eu era uma pessoa também que eu me doava demais para as amizades. Não tinha uma troca. Relacionamento é troca. Um entrega um pouco de energia, o outro entrega um pouco de energia, ou às vezes um entrega, no outro momento o outro entrega. Só que não, eu entregava demais, o tempo todo. E isso cansava. Só que naquela época eu achava que aquilo era normal. Então, tudo bem. Quando aconteceu essa situação me deixou muito triste. Emocionalmente muito triste. Eu caí, de verdade. Então, eu lembro que foi um dia que eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém.
O sol tava na janela, e era uma parte assim da minha casa, do apartamento que eu morava com meus pais na época. Era um apartamento que batia sol num canto. E eu cheguei naquele canto e comecei a falar com Deus. Porque eu sempre falei assim com Deus. E o meu falar com Deus não é normal como o da grande maioria das pessoas. A minha era assim: caraca, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você diz que, né, o jeito que eu tinha aprendido, que se você for uma boa pessoa, tudo de bom vai te acontecer. Mas por que isso está acontecendo comigo? E aí, nossa, eu tava ali lembrando que ia falar, eu falei, não vou chorar. E agora estou aqui, me emociona muito isso. E aí eu lembro que eu falei assim, eu não quero mais viver. Se essa é a vida, eu não quero mais viver. Pode me levar daqui. Eu não tenho coragem de fazer nada comigo, Deus. Me leva daqui. E aí eu lembro que eu chorei. A situação, ela não tinha uma ferida aberta ali, visível, mas invisivelmente aquilo me doeu tanto. Aquilo feriu tanto, aquela frustração, aquela angústia, que eu não queria mais viver. Se viver era aquilo, você se doar demais para as pessoas e no final elas te deixar, te abandonarem, que vida era aquela? Então eu não queria mais aquela vida. Eu me emociono porque foi uma transição da Emanuele de lá para essa Emanuele que, assim, surreal. Enfim. Aí eu falei, me leva daqui, eu não quero mais viver. Se a vida é isso, me leva daqui. Eu chorei muito, me doía muito. E eu tava sentada, de joelhos, assim, em posição meditativa. E eu chorei muito, aquilo me doía muito. E eu pedi com todas as minhas forças, me leva daqui, eu não quero mais viver. E eu não tenho coragem, então me leva daqui. E ok. Depois disso eu tive um apagão. Eu lembro disso quando eu acordei. E aí eu fui para um lugar. Nesse lugar, era um lugar, assim, extremamente confortante, extremamente feliz. E tinha uma luz gigante, que se eu explicar aqui vai ser pequeno. Mas tinha uma luz gigantesca. E essa luz falou assim, até que enfim você veio. E aí eu lembro também o quê? Eu sempre tive religião. Nesse decorrer, eu passei por todas as religiões que você possa imaginar na sua vida. E eu não me sentia pertencente. Algo em mim não se sentia pertencente. Então eu analisava algumas coisas, não como julgamento, mas como análise mesmo. Eu não ficava julgando, isso aqui é errado, isso aqui... Não, eu não tinha isso. Mas tinha algo em mim ali que eu não me sentia pertencente. E eu comentava isso nas minhas orações. Então, quando aconteceu essa situação, eu cheguei nesse lugar de luz. E aí a luz falou, até que enfim você veio. Lembro de alguns flashes dessa luz, que era um lugar muito gostoso. Eu não senti vontade de ir embora. Foi falado várias coisas, eu lembro de algumas coisas em relance. Umas, quando eu voltei, eu lembrei. Outras, no decorrer, eu fui lembrando, relembrando. Mas eu não sabia que vinha desse lugar. Ok. E aí eu não sei quanto tempo eu passei ali. Quanto tempo eu fiquei nesse lugar de luz. Eu lembro que, quando eu acordei, eu estava deitada. Nossa, me arrepia. Eu estava deitada, a lágrima estava seca na minha cara, o ranho do nariz estava todo ressecado, assim, tinha ranho por todo lado. E eu fiquei pensando, o que aconteceu? Aonde eu estava? Eu dormi, eu estava sonhando? O que aconteceu comigo? Eu senti algo muito diferente dentro de mim, mas eu não sabia ainda conceber o que tinha acontecido ali. Aí eu lembro que eu levantei, eu fui lavar meu rosto, meio tonta ainda, eu não estava conseguindo assimilar nada naquele exato momento e fui viver a minha vida. Mas algo dentro de mim não era mais igual. Eu acordei com vontade de viver, eu acordei com renovo e fui viver minha vida. Sem entender nada do que tinha acontecido ali, mas sabia que tinha acontecido algo diferente. Beleza. Foi passando o tempo e as coisas... Ali não era nem o começo da fase que tava pra vir, da minha vida virar de cabeça para baixo. Ali eu tava achando que era muito... Depois a minha vida virou de cabeça para baixo, de fato.
Então, passou um tempo. Eu não lembro ao certo se foram 8 meses, se foram 10 meses, se foram um ano. Eu lembro que eu abri o YouTube do nada. E quando eu abri o YouTube, tinha assim: homem conta da sua experiência de quase morte. Eu nunca tinha ouvido falar de experiência de quase morte. Eu nunca tinha. E de repente, eu sou uma pessoa curiosa. Curiosa de olhar para coisas que às vezes as pessoas não estão olhando. Então eu fui lá, cliquei nesse vídeo. E quando eu cliquei nesse vídeo, era um vídeo em inglês que estava traduzido. E quando eu cliquei nesse vídeo, era um senhor contando da sua experiência de quase morte, que é EQM. Ele conta que ele estava nadando na praia com seus amigos e ele foi indo pro fundo, e depois ele lembra que ele começou a beber água e apagou a consciência dele e ele foi para um lugar. Gente, quando ele fala do lugar, foi o lugar que eu estava. Então aquele vídeo nunca chegou pra mim do nada, nunca. E quando ele conta que ele chegou na luz, a luz falou com ele, ele não queria mais voltar pra cá. Ele ficou em coma, esse moço, agora eu não lembro ao certo se foram 2 meses ou 3 meses em coma. E ele não queria mais voltar. E aí a luz falava pra ele, mas você precisa voltar para cumprir. Falava assim, você precisa voltar para cumprir. E ele não queria voltar, porque é um lugar inexplicável. E ele voltou. E lá ele conta a história completa. Ali eu falei, eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive um EQM. Então foi isso. Por isso, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu tava sentindo realmente uma angústia horrível de partir. Ali, muita coisa na minha vida mudou também. Porque eu falei assim, então foi uma nova chance, né? Eu tive um contato com Deus. A luz, a grande luz, a energia maior que rege tudo. Eu não consegui ver, era uma luz gigante. Era um lugar gostoso. E depois que eu voltei desse lugar, a minha vida começou a ter sentido. Era como se eu tivesse com uma venda nos meus olhos, antes de ter passado pela angústia. Depois, quando eu passei pela angústia e dormi, era como se tivesse arrancado mesmo um véu, o véu da ilusão, que dizem. Realmente é um véu. E eu comecei a ver a vida como ela realmente era. O que eu percebi? Eu tava olhando a vida de acordo com tudo que foi me ensinado. E eu nunca tinha questionado que, você tem que se doar para as pessoas, que você tem que ser bom para as pessoas, que aí quando você é bonzinho, você vai dar tudo, você vai dar tudo de si, as pessoas vão te devolver de volta, mas isso é carência. E ali a minha vida começou a se transformar. Eu comecei a estudar sobre isso, buscando em outras línguas, para modificar a minha própria vida até então. E depois disso, muita coisa começou a fazer sentido e eu fui pegando as pecinhas do meu quebra-cabeça, do meu jogo da vida e fui construindo a vida que eu realmente queria. Então, naquele lugar, foi falado muitas coisas que eu não lembrava, porque era como se eu tivesse... A consciência saiu do corpo e foi para esse lugar, e o corpo ficou lá, né, claro. E quando ela voltou, ela trouxe informações. Informações essas que, na época, eu não consegui assimilar todas. Então, foi dado em gotas. A verdade, ela vem, os sinais, eles vêm, mas se você estiver dormindo ainda, você não vai captar. Então, eu estava acordando, né? Porque o despertar, ele não acontece uma vez, ele acontece várias vezes. Quando eu recebi esse relato, ali eu comecei a entender, eu comecei a assimilar o que tinha acontecido na minha vida. Foi uma nova chance. E realmente, depois disso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Em todos os sentidos. O trabalho já não fazia mais sentido. O que eu não tinha coragem de questionar antes, eu comecei a questionar, eu comecei a buscar peças para encaixar no meu próprio quebra-cabeça. Quando essa experiência aconteceu, eu não contei ela para ninguém. Porque, assim,
tudo que eu falava, tipo, você é louca, nada a ver. Ou então, as pessoas só ouviam porque elas não conseguiam conceber aquilo ainda. E tipo, entendi. Então, eu não compartilhei aquilo com ninguém. Então, aquele vídeo, ele não chegou do nada. Ele chegou pra dizer, você não está louca. Calma, você não está louca. Eu agradeci muito a Deus, ao universo, enfim, gosto de falar a vida. Eu agradeci a vida por aquela oportunidade, por viver um renovo. E a vida foi acontecendo, só que eu já estava mais consciente, muito mais consciente. Então teve uma época da minha vida em que eu fui muito consumista. Comprava tudo demais, tudo era exagerado. E todo excesso esconde uma falta. Mas naquela época eu não conseguia nem entender isso aí. Aí o que acontece? Eu comprava sapato demais, roupa demais, tudo era demais. E joia demais, eu comprava livro demais, tudo meu era em exagero. E aí eu lembro que eu fui, em 2019, eu entrei na livraria e eu vi esses livros, né, a trilogia. O roxinho e o Poder do Silêncio, o roxinho que fala da consciência e esse aqui que é o Poder do Agora. E eu comprei os 3. Eu tentei ler os 3 em 2019, não consegui. Eu tentei ler em 2020, não consegui. E depois não mexi mais naquilo. Quando foi em 2023, já tinha acontecido várias coisas na minha vida, eu peguei esses livros. Eu tive um sonho e depois eu falei, eu preciso mudar algumas coisas. Eu ganhei um livro também, que tinha algumas coisas comigo. A pessoa não me conhecia, ela me deu um livro que era exatamente o momento que eu estava passando. Depois disso, eu fiz uma trilogia, fui ler primeiro o Roxo, depois eu li o Poder do Agora e li o Poder do Silêncio. E aí eu fui ler o Poder do Agora. Quando eu li o Poder do Agora, eu consegui perceber o porquê que eu tinha tentado ler o livro e não tinha conseguido ler os livros. Porque você precisa ser preparado para as coisas. Porque quando você está vivendo muito no automático, quando você está tentando apenas sobreviver, as informações, as ideias, as pessoas, elas vão chegar até você. Só que se você ainda estiver dormindo, você não vai captar. E a vida não quer que você não capite. Capite? A vida não quer que você deixe passar despercebido. Porque ela vai voltar e vai repetir. Então, nesse caso, foram acontecendo diversas coisas que me amadureceram. Quando eu peguei o livro, eu falei, caraca, por isso que eu não conseguia ler. Então, tem uma parte que ele começa, né, que é a origem do livro, que é a introdução, que ele coloca assim. Ele conta que ele teve uma crise de pânico. Ele fala, não era a primeira vez que eu tinha tido uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Aqui eu senti profunda identificação do que tinha acontecido ali. Eu senti uma profunda aversão pelo mundo. E principalmente por mim mesmo. Foi a mesma coisa que eu senti. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Que foi o que eu falei na minha oração lá para Deus. Deus sendo a energia maior que existe, tá? Aí ele fala assim, para que prosseguir com essa luta? Quando eu li isso aqui, eu falei, não, a vida tá de brincadeira comigo. Esse cara tava lá no quarto comigo. E mais, um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte que o desejo instintivo de viver. A gente me emociona de novo. Quando eu peguei isso aqui, eu falei assim, cara, mais pessoas passam por isso. Ele tá relatando a experiência dele, que é parecidíssima com a minha. E na época eu falei, não vou contar, não vou falar disso agora. Tava ali vivenciando tantas coisas. E eu sabia que a hora ia chegar. A hora chegou, tá? Esse vídeo chegou pra você, a vida tava me perturbando pra eu gravar esse vídeo. Se esse vídeo chegou pra você, saiba que é um presente meu e do universo, de Deus, pra você, tá? Eu estou sendo chamada a gravar esse vídeo há muito tempo. Eu tô gravando aqui de todo o meu coração.
E aí ele continua. Eu não posso mais viver comigo, eu pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. E eu tô mostrando pra você, talvez seja a hora de você ler esse livro. É um sinal da vida. E aí ele conta a experiência dele. Quando ele acorda, ele ouve o som do passarinho, que sempre esteve ali no quarto dele, mas ele dormia xingando pelo barulho. É a mesma coisa que acontecia comigo, em alguns momentos, que eu nem percebia que tinha passarinho. Em alguns momentos, dado tanto estresse. Ou chegava da rua, nem percebia que tinha passarinho, era tão automática a minha vida. Então, assim, essa experiência de quase morte, ela me trouxe a vida. Depois disso, a minha vida começou a ter cor. Depois disso, a minha vida começou a ter sabor. Quando eu peguei esse livro, ele se encaixava perfeitamente no jogo da minha vida. Ali eu percebi que você precisa ter uma maturidade emocional para as coisas que vão chegando até você. Porque se você não tiver maturidade emocional, você vai preferir não ver. E eu tava pedindo pra vida pra ver tudo que eu precisava ver, tudo que eu passei quase 2 décadas dormindo, eu queria ver tudo. Então eu vivi 10 anos em 1 ano. E muitas coisas foram acontecendo. Depois de ter lido esse livro, eu comecei a buscar isso e me tornar expert mesmo nisso. Porque eu queria transformar ainda mais a minha vida. O que acontece quando a gente passa por um sofrimento muito grande? A nossa consciência, ela desliga, a gente não sofre. A gente vai para outro lugar. A nossa consciência, ela desliga para que a gente não sofra. Eu estava sofrendo muito. No livro, ele conta isso. No vídeo que o cara tá morrendo afogado, bebendo água, ele também conta isso. A consciência desliga para que a gente não sofra. E resumindo, a minha experiência de quase morte, na verdade, era um convite a renascer. Era um convite a enxergar a vida com novos olhos. Porque eu olhava para a vida ainda com os olhos das pessoas que me ensinaram. Com os olhos da nossa cultura social, com olhos religiosos. E a gente precisa olhar para a vida com os nossos próprios olhos. Questionar aquilo que a gente quer questionar. Por que isso é assim? E não aceite, porque sempre foi assim. Busque e encontrarão. Bata e a porta será aberta. A resposta vai te encontrar. Vai te encontrar. Então, seja um curioso. Então, nos últimos tempos, eu estava sendo muito incomodada para colocar esse vídeo aqui. Eu sei que ele vai encontrar as pessoas certas que precisam dele. A experiência de quase morte não é o fim. É o começo de uma nova vida. Uma nova vida com muito mais sabor, muito mais cor. Sabe, eu voltei a ter prazer por acordar. Eu voltei a ter prazer por viver. Eu voltei a ter prazer por conhecer pessoas. De uma maneira geral, por me relacionar. Hoje, eu me tornei uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de estar com algumas pessoas. Eu entrego aquilo que eu realmente sou, sem esperar que as pessoas me entreguem alguma coisa. Elas vão me entregar aquilo que elas são. E aí tá na minha mão perceber o que eu faço com aquilo. Eu não fico mais esperando que ela me dê aquilo que eu acho que ela deveria me dar. Eu simplesmente recebo. Mas eu fui gentil demais com a pessoa, porque essa é a minha essência. Eu sou gentil. Se o outro vai me devolver outra coisa, aí é comigo. O que eu faço com isso? Eu jogo fora. Aquilo é sobre ele, não é sobre mim. Então, nesse momento, eu aprendi a ter responsabilidade pela minha vida, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos. Essa EQM, ela trouxe uma nova Emanuele, um novo renascimento, a minha transição de carreira. Esse aqui, hoje, é o meu trabalho. Transformar pessoas. Então, se você se sentiu tocada com essa história, hoje eu faço atendimento no 1 a 1. Hoje eu tenho uma mentoria, atendo na consultoria, estou criando os meus produtos para transformar pessoas que passaram, que passam pela mesma coisa que eu. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado muito, que você entenda que esses momentos de baixa que você está passando é a vida te convidando para mais, porque você é mais e talvez você não está percebendo isso, se diminuindo, tentando caber em lugares que já não são seus e você já percebeu isso.
Então, fica com Deus. Eu amo você. Se esse vídeo chegou até você, é o seu momento sim, tá? É um sinal sim, não fica aí disfarçando. Então, um beijo, tamo junto.